Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, a mais um episódio, que é um manualzão prático, um resumão do Espiritismo, da doutrina espírita, feita pelo próprio Kardec. Nós estamos no segundo diálogo que Kardec está respondendo para um cético. O cético é aquele que não acredita a não ser que provem, né? E hoje o tema vai ser bem interessante, esquecimento do passado. E aí dá a oportunidade de Kardec nos trazer essas informações valiosas de um jeito mais resumido. Então, sem demoras, vamos para a pergunta. Então, o visitante, a pessoa cética, diz: não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas, pois que, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que, cada dia ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos provieram, esforçar-nos-emos por evitá-las. Fazendo um parênteses aí, o filme como se fosse a primeira vez. Eu acho que ele já estava prevendo a existência desse filme. Para me servir da comparação que fizestes do homem na Terra com um aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da quarta classe, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova. Do que podemos concluir que nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências. Para renascer em outras, sem consciência do que fomos, é uma espécie de aniquilamento. Você entendeu a pergunta, né? Pergunta bem simples, dizendo assim: mas se a gente então esquece o passado, para que serve? É como se um aluno do terceiro ano fosse para o quarto ano e esquecesse tudo que aprendeu. Ele não vai saber nem escrever. Para que serve? Vamos à resposta do Kardec. De pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que posso dar em sumária explicação que, por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encadeia no espiritismo, e, quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio, e, então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância e, por isso, não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba, quando passa para a classe seguinte, se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado. É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo imoralidade porque se, no curso de uma existência, ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura,
porque esse ouvido só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer, de modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire, muitas vezes, por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações de vida presente. Kardec faz um resumo. Ele tem um poder de síntese que é assim. Eu imagino Kardec hoje tweetando. Porque no Twitter você tem que ter um poder de síntese incrível para resumir uma ideia, um acontecimento, uma coisa em algumas frases. E o Kardec ele vem e em 2 palavras ele fala tudo. Então ele já refutou o primeiro argumento, né, de que para que serve se eu esqueci tudo que eu aprendi. E aí ele diz de uma maneira muito simples de que não é que a gente esquece tudo. Como o espírito, a gente lembra tudo, de todas as encarnações. Quanto mais evoluído moralmente, mais a gente vai lembrando de todas as encarnações, de todos os aprendizados. Mas que, para uma nova encarnação, a gente já se melhorou moralmente, já evoluiu o que tinha que evoluir, a gente parte daí. A gente não vai virar um ser das cavernas. Entende? Na próxima, mesmo que não lembre os fatos acontecidos da vida anterior, isso é bom, porque vai que eu tenha assassinado alguém, e esse alguém vai ser minha mãe e meu pai na próxima existência, e se eu lembrar que eu assassinei, do que vai me servir a nova existência? Entende? Mas eu venho com uma espécie de dívida, de gratidão e de fazer tudo para consertar este erro interno. Eu não sei por que o motivo, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Isso vem. Então a memória do fato não vem, mas o conhecimento que se obteve com este fato, este permanece, mesmo que a gente não lembre do fato, mas este conhecimento nos molda para agirmos de maneiras diferentes. Tá? É isso que Kardec está dizendo. Se os sofrimentos de vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam à consciência, ser-vos, e agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade, não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhais feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade, é para vós um novo ponto de partida, vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito, se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, falo-ão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Que coisa interessante, porque ele nos diz, né, sobre se o homem pudesse, ele não esqueceria situações da sua infância, alguma coisa. Pois é, tem traumas que são tão grandes que nos fazem esquecer, mesmo nessa vida encarnada. E isso, em certa parte, é bom porque nos faz... Tanta gente que foi molestado, estuprado quando criança, bloqueia, esquece isso. Depois vai resolver isso numa terapia, mas fez ela seguir a vida daquela parte em diante. Talvez num futuro o problema volte e aí ele vai resolver com terapia isso. Mas se a gente pudesse, né, apagar certas partes da nossa vida que a gente fez muita besteira, a gente gostaria, não gostaria? Então, por quê? Isso é um benefício, nos faz seguir adiante sem corrigir erros, sem ter aquela lembrança que vai nos esfolar, que vai nos judiar e talvez nos impeça, nos imobilize
para que a gente não consiga mais andar para frente. Então, essa é uma das vantagens, né, da gente Suponhamos ainda que é um caso muito comum que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco. Por seu devotamento e afeição, não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição, se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades. Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova? Supondo que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, que acontece quando ele termina o cumprimento da pena. A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido, e, se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha do que não pode olvidar. Nossa, esse exemplo foi fantástico, né? E acontece até hoje, perceba. Todos nós estamos arriscados a cometermos algum erro, né? Um crime, qualquer coisa. E daí, nós vamos para a cadeia, a gente paga, sei lá, fica 20 anos preso. Quando sai da cadeia, a sociedade, infelizmente, ainda estigmatiza aquela pessoa. Bandido bom não é bandido morto, é bandido recuperado. Só que a sociedade não colabora com isso. Por quê? Se tiver alguma coisa na sua ficha criminal, não consegue mais emprego, não consegue mais um dinheiro no banco, não consegue mais a confiança de quem quer que seja. Que chance que a gente está dando para essa pessoa recomeçar? Eu conheço muitos que recomeçaram apesar disso tudo e são pessoas maravilhosas. Erraram, admitiram o erro, resolveram mudar a vida. Agora, se a sociedade não faz isso, né, ou recrimina, impede e joga essas pessoas que erraram de novo no mesmo erro ou erros piores, e o nosso sistema prisional é um desastre, que em vez de educar, oferecer uma nova profissão, trazer coisas boas, simplesmente enjaula as pessoas em celas superlotadas, fazendo-os ter mais ódio ainda e menos sensibilidade para o outro. Já que a sociedade não se importa com eles, por que eles vão se importar com alguém da sociedade? Entende como é que é a coisa? Quando a gente se coloca no lugar do outro, o amai-vos a si mesmos como ama os outros, ou ama os outros como a si mesmo, a gente precisa começar a se colocar no lugar dessas pessoas. Qual é a chance que a gente está dando? Ah, mas se a gente der a chance, ele vai e comete o mesmo crime. Tá, se cometer o mesmo crime, vai ter uma pena triplicada. Vai ser afastado de novo. Mas daí a supor que estes todos vão cometer a mesma coisa? Não. Não é assim que se resolve o problema. Né? Não é assim que se trata um ser humano. Entende? Então você imagina se você tivesse as lembranças das bobagens que você cometeu na vida atual. Você ia continuar odiando a pessoa que você odiava, ou você ia continuar sendo carrasco da pessoa que você era carrasco, mesmo sendo da sua família. Ia ser um tormento, ia ser uma vida sem proveito. Então não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. E claro, conforme a gente for evoluindo moralmente, até de mundos, essas lembranças vão voltando, mas não como dor, e sim como aprendizado. E a gente vai ter a maturidade psicológica, emocional, de enxergar tudo isso de uma maneira que não nos afete o caminho do futuro. Entende? Porque espíritos muito infelizes também não vão se recordar das vidas anteriores, assim, imediatamente depois que desencarnam, porque isso pode mais prejudicá-los, né? E tem também o fato da gente poder manipular melhor o nosso perispírito e saber acessar essas informações que lá estão registradas.
Tá bem? Hoje a gente encerra o estudo de hoje. Bacana, né? Eu acho que deu uma luz assim muito rápida para falar sobre esse negócio de reencarnação e por que a gente esquece o passado. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Eu acho que pode ser interessante. O espiritismo não faz proselitismo, ou seja, não tenta convencer ninguém à força, mas alguém que está questionando e for interessante, você pode compartilhar, tá bem? Nos encontramos no próximo episódio, que vamos estudar os elementos de convicção. Eu te espero. Como sempre, estudar a doutrina espírita é imperdível. Até mais. Tchau.